Se você chegou aqui, certamente você deve estar traumatizado com alguma outra coisa que já passou, algum carro que você já teve e você está procurando sossego, certo? E é para isso que hoje o guia de compra dessa semana é justamente um dos hatches mais queridos do nosso mercado, que se você chegou aqui, você basicamente imagina que você queira saber só o que que esse carro tem a te oferecer e não exatamente o que ele tem de crônico, porque já te adianto de antemão que basicamente não tem. Tem algumas coisas, pouquíssimas, que por sinal é justamente o Murilo, que vai comentar para vocês no final e também no meio do vídeo. Mas aqui basicamente eu vou dar uma introdução e também passar, como eu sempre faço, passando as versões e como você identifica certos itens, certos opcionais, por bem dizer, porque esse carro nunca teve exatamente opcional, né, Murilo? Era Né? sempre É um carro versão fechada, que né? não tem muito segredo, né? O Etios, ele, todo mundo fala, né, que é um carro muito simplório, é, muita gente acha feio, né? Ficou famoso pela sua estética, né? Mas é um carro que, assim, não tem muito segredo, pouquíssimos problemas crônicos. Assim, você que chegou aqui já sabe. Toyota tem essa fama, né? A robustez, né? Eles carregam essa fama da robustez no nome deles, né? Tá no DNA da marca. Então, basicamente, como eu comentei, o carro não tem, por bem dizer, opcionais. Ele tem versões fechadas, que cada uma delas tem algumas diferenças, mas via de regra, o que você pode esperar desse carro é para muito. Algumas outras versões vão ter comando no volante, o ajuste de altura só de altura, nem profundidade. E um som com Bluetooth, nada muito além disso. É um carro extremamente espartano, com uma mecânica que é para a vida toda, por bem dizer. Então não tem realmente muito mais do que você esperar. Só que tem algumas versões que elas são bem peladas. Tem algumas, inclusive, que logo mais a gente vai gravar de uma que é muito provável que você nem sabia que ela existia. Mas pode sim. Pode ser sim que você encontre algum desses carros que não tenha nem ar e nem vidro elétrico, nem trava, para vocês terem ideia. Mas só que isso é meio que facilmente identificável na hora de você ver se o carro tem comando na chave, ou na hora de você abrir o carro mesmo, você já identifica esse tipo de coisa. Mas, como eu falei, não é um carro que você vai encontrar um sensor crepuscular, um volante com ajuste de profundidade, esse tipo de coisa mais chique. Não, só tem basicamente kit de dignidade e nada muito além disso. É, até onde eu me lembro, ele começou a ser vendido em 2012, aqui no Brasil. Ele foi vendido até mais ou menos 2021. Ele só teve um facelift de meia-vida lá para 2017, certo? 17, Isso, 2018, que 18. ele Entrou, de 17 para 18 que entrou o facelift. é um facelift extremamente discreto que se concentrou mais na frente, não mudou, não chegou a mudar nem farol, paralama, essas coisas, foi realmente para-choque. E no sedã também foi só um facelift bem extremamente discreto, mesmo por dentro também. No meio do caminho ele trocou o conhecido painel Filizola por um painel digital, que deu uma modernizada no carro, que era justamente uma das críticas maiores do carro, que era justamente o painel. E nada muito além disso. Conjunto de suspensão, todos eles são basicamente igual. Na frente é McPherson, atrás é eixo de torção. Sempre freio a disco na frente e tambor atrás. Duas opções de motores apenas, 1.3 e 1.5, todas 16 válvulas, tanto com câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 também do antigo Corolla, por bem dizer. É uma caixa basicamente isenta de problema crônico. Ela dura muito bem, apesar de deixar o carro um pouco, não digo pior de dirigir, mas só que deixa o carro assim um pouco mais fraco e mais beberrão, porque o manual ele é um carro, por incrível que pareça, bem esperto, especialmente 1.5. Motor não tem nada de muito tecnológico. Para muito você vai encontrar um comando variável, tanto na versão 1.3 quanto 1.5, só no comando de admissão. Bobina individual. Tem algumas primeiras versões que ainda é embreagem a cabo. Então, no meio do caminho, eles trocaram para embreagem hidráulica. E seria, muito resumidamente, de conjunto mecânico, seria isso. Não é um carro que tem nada de muito inovador nesses pontos. É um carro que é realmente para você comprar e usar o resto da vida, se é o tipo de carro que você procura. Você quer um carro que é realmente, que eu e o Murilo costumam chamar carro para a vida inteira, esse aqui é um deles. Indo para as versões, eles começaram, eu já vou passar cada uma por cada uma. Ele, começando na versão mais básica que tem, ele não tinha nem nome, só chamava Etios 1.3, 16 válvulas. Ia para X, a XS, XLS e também a Platinum. Tem também o Cross no meio do caminho, que nada mais é que uma versão
topo de linha do carro, mas só que ele era tratado como uma versão extra, apesar dele ser a versão topo de linha, só que muda bastante coisa, tem alguns pontos de atenção nele, especificamente nele que a gente vai comentar depois. E ele nunca teve uma versão especial, que nem várias montadoras lançam, como uma versão com emblema diferente ou de alguma marca específica, tipo que nem a Peugeot tem os da Quicksilver, a Volkswagen tem a Rock in Rio, não teve nada disso. Ele sempre teve as versões fechadas e é isso. Indo para os carros, então passando já pelas versões, aqui eu já vou começar pela X, só que na verdade tinha outras versões, que é a versão mais básica, mais seca que existe. Tinha algumas versões que não tinha ar, também não tinha nem vidro nem trava elétrica. Então você pode talvez encontrar uma dessas, por incrível que pareça, raras versões que não tem nada disso, se apesar que 99%, não vou dizer 100% porque tem algumas que são um pouco mais seca que isso, mas via de regra 98, 99% das versões que você encontrar vai ter pelo menos um kit de dignidade, que é ar, direção e talvez até um vidro elétrico, um retrovisor elétrico, que é o caso dessa aqui. Tanto que essa versão ela não tem nem nome, ela é justamente a 1.3 só 16 válvulas que eu comentei no começo do vídeo. Indo para a versão X, que é a versão realmente que foi, por bem dizer, mais vendida, que era mais fácil de você encontrar, essas aqui que são um pouco mais completas, ela já tem esse acabamento preto, o Black Piano aqui já é justamente dessas versões, né? Já esse acabamento, né, ele começou a vir mais assim desses modelos, né, dos 2015 para frente, né, que começou a vir um pouco mais esses acabamentos Black Piano, né. Acho que o couro começou a ser oferecido nas versões X também, né, nessa época, né, 2015, porque você vai voltar naqueles 2013, 2014, é aquilo que você comentou, né, bem mais simples, né, era o simples do simples do simples, né. Então, conforme ele foi passando os anos de vida deles, a Toyota foi tentando, assim, aos poucos, melhorar no que dava, né? Então, essa aqui já é uma forma de você identificar que você está numa versão um pouquinho mais acima. Justamente aqui, quando tem retrovisor elétrico, ele vai ter o comando aqui embaixo. Esse aqui está escondido atrás do volante, mas é um comandozinho que está bem ali embaixo. Ele não fica junto do retrovisor, fica escondido um pouco mais abaixo do volante. Essa aqui já tem ar e trio elétrico. E nada muito mais que isso. Indo para a versão seguinte, por sinal também, esqueci de comentar que tem algumas versões 1.3 que também são automáticas. Então, pode ser que você encontre também algumas versões, mesmo 1.3, que ela também é automática. Indo para a versão 1.5, essa aqui é uma XS, ela já é um pouquinho mais completa, que já é o motor do mais topo de linha. Essa aqui é uma versão manual, como dá para notar, ela já ganha volante no comando com o volante, com comando unissom no volante. Também ganha trava central, que é justamente esse outro botão que está aqui do lado, que serve para você destravar todas as portas ao mesmo tempo. Esse aqui já ganha o painel digital também, ele já substitui aquele outro painel de ponteiro, Filizola, que é bom, que é bem chamado dessa forma no mercado. Painelzinho balança que o pessoal até chama. Balança Filizola. Só que esse aqui, o curioso é que ele já não tem couro, só que ele já é um pouquinho mais completo nesse ponto. Esqueci de comentar também que todas as versões, por bem dizer, via de regra, já tinha airbag duplo ABS, porque nessa época já era lei. Na verdade, a Eles Toyota se meio que terminou se anteciparam, né? antecipando. A Toyota, quando lançou, a lei já estava para ser aprovada. Então a Toyota, a montadora já sabia, né, do projeto de lei, né? E aí se antecipou, né, para economia, até para economizar custo, né, para não ter que alterar a fabricação do carro depois. Então ela já se antecipou, né, no lançamento do carro quanto a isso da questão da legislação, né, do airbag e do ABS. Então isso já é outra coisa que você pode esperar que isso sim, todas as versões vão ter, mas a questão do ar que eu falei, isso aí já não. A única diferença dessa para outra é realmente, por bem dizer, o motor. Então, o motor, como volante comando de som, a trava central que eu acabei mostrando ali, e seria isso. Indo para a versão um pouco mais acima, a XS 1.5, apesar que Se você quiser voltar, Renan, no XS, também acho que é legal para o pessoal saber aproveitar que está na tela aí, que a gente está com esse XS aí, ele é um 16, 17. Esse ano é um ano bem interessante, né? Que foi o ano assim que o painel recebeu um acabamento melhor, né? Você vê que os botões estão ali, comando do ar-condicionado, tem um acabamento diferente, ganhou o painel digital. Então, assim, eu acho que é uma faixa de ano, assim, bem legal para quem tá
buscando assim um Etios, né? Claro que isso vai variar do orçamento de vocês, né? Mas eu acho que é uma faixa de ano assim que o interior do carro assim teve um tratamento assim um pouco melhor, né? Que você pega esses 2013, 2014, se você for nas versões X ou XS abaixo de 2015, a chance de você se deparar com aqueles interiores bem mais simplórios é bem grande, né? Então esses 2015 para cima, eles têm um interiorzinho mais um pouquinho mais bem acabado, né? Tem um acabamento um pouquinho mais refinado, né? E fora o painel digital também, né? Que é bem interessante. E um fato curioso é que alguns, eu não sei se isso é de todas as versões, mas essa parte aqui é pintada de black piano, ela na verdade é meio que perolada também, dependendo de quando você olha contra o sol, ela é um. Você vê que ele tem um Tem um tom de brilho. pérola mesmo. É legal pra caramba isso aqui. É uma tentativa de diferenciação só de acabamento, só por bem dizer. Não, então, o que vale falar também, aproveitar que a gente está no nosso último Etios aqui com câmbio manual, é um item para se atentar, né, para quem for optar por câmbio manual, principalmente se o seu carro for dos primeiros anos, 2013, 2014, que são anos que a embreagem era por cabo, e o Etios ele tinha um problema um pouquinho crônico de ter problema no cabo ou no rolamento da embreagem, que ele começava a roncar, começava a fazer um barulho. É um barulho que, assim, para muitos mecânicos pode até soar com um problema de trepidação, né, de embreagem, mas muitas vezes é o rolamento que está perdendo ali a sua eficiência, né? A pista do rolamento ela começa a ficar desgastada, né? Tanto que a Toyota depois, lá em 2015, ela mudou o sistema de embreagem para um sistema hidráulico justamente por conta desse probleminha crônico no rolamento, na atuação da embreagem. Então acho que é um ponto de atenção para quem vai buscar um câmbio manual. Se você puder investir numa versão de câmbio manual que seja faixa de 2015, 2016, você já nem vai precisar esquentar a sua cabeça com essa questão do rolamento, mas que também não é um bicho de sete cabeças. A peça é barata, o problema é que para trocar é aquilo, você precisa desmontar a caixa de câmbio e a mão de obra hoje em dia a gente sabe que não é tão barata, né? Então fica aí esse ponto de atenção para quem busca versão com câmbio manual. Não é algo que exatamente desabone o carro se você estiver vendo um, mas saiba negociar na hora, porque é uma mão de obra razoavelmente custosa de você arrumar. Seria esse o ponto, basicamente. Aqueles casos em que a mão de obra pode chegar a ficar mais caro que a peça até. Exatamente. Indo para a próxima versão, essa é uma XLS, ela já é uma versão, por bem dizer, quase topo de linha. Só que essa aqui ainda é uma versão. Essa aqui, na verdade, já é uma versão facelift, que é a que eu comentei, que se você comparar com essa aqui, foi o que eu comentei no começo, que ela muda o para-choque, basicamente. Para-choque grade, porque é, por bem dizer, quase que uma peça única. E nessa versão, ela já ganha algumas coisinhas um pouco mais interessantes. Ela já ganha roda de liga, tem repetidor de seta lateral. Quando você vai para dentro, você vê que também já parece ter um acabamento um pouco melhor, que ele comentou. Essa versão tem couro, também tem ar. Essa aqui já tem o câmbio automático. As versões automáticas também tem piloto automático, que é justamente essa chavinha que tem aqui embaixo. Continua tendo o volante com comando de som. Essa foto aqui dá para ver melhor, que é aqui que você identifica que tem o comando o piloto automático. Essa aqui ainda não é, por ser uma versão 2018-19, pode ser que ela já tenha o controle de tração e estabilidade, que é um botão que nas outras versões eu vou mostrar para vocês. Mas essa aqui eu deixei ela separada mais para mostrar como é a versão facelift, que é essa frente e traseira. E de resto não tem muito mais o que mudou. Ela já é uma versão top de linha, então ela acrescenta bastante coisa em comparação à versão mais básica. Indo para a versão Cross, ela é, por bem dizer, uma versão baseada na XLS, só que aqui já muda bastante coisa visualmente. Por dentro, não. Por dentro, ela é quase que exatamente igual a outra, como dá para ver. Já tem o painel digital, câmbio automático, piloto automático e etc. Não muda muita coisa. Só que aqui tem alguns pontos a considerar que, por ela ser uma versão cross. Então, acho que esse cross aí, né, é polêmico, né? Acho que de todos os Etios aqui do nosso vídeo, essa é a versão mais polêmica por causa da questão do visual. Tem quem goste, tem quem não goste, vai do gosto da pessoa, né?
esses apliques, né? Um ponto de atenção para essa versão é justamente isso, né? Como o carro tem uma série de apliques de para-choque, moldura de vão de roda, todas essas peças, você pode perceber a lataria do carro ela tem furos para você encaixar essas peças. Então, a porta, paralamas, painéis laterais, tudo isso vai ser diferente dos demais Etios. E o que, que isso influencia para vocês, pessoal? Preço do seguro. Seguradora, ela vai levar em consideração o preço de peça. Como a estampagem dessas peças é exclusiva, porta, folha de porta, é tudo exclusivo para encaixe desses apliques, isso encarece a produção do carro e, consequentemente, encarece as peças, até por conta que é uma versão, essa versão Cross é uma versão que ela teve a vida curta, né? Eu não me falha a memória, acho que ficou 2 anos em produção essa versão Cross, se não for 1 ano e meio. Então, assim, isso encareceu bem as peças e então, na hora de você pesquisar, se você tá prestes para fechar um cross, putz, gostei de um cross, achei um bom KM boa, leve em consideração o seu seguro. Faça uma cotação com o seu corretor, dá uma olhada nessa questão do seguro, porque o seguro dele pode ser um pouquinho mais caro em relação ao dos demais Etios. Visualmente, você basicamente identifica ela, além dos óbvios apliques plásticos que ela tem esse outro aplique aqui em cima, que na verdade isso aqui não é um farol, né? Ele é só realmente um aplique acrílico, né? Faça seguro, porque se bater com bastante certeza pelo preço das peças, é quase com bastante certeza. Apesar das peças genuínas desse carro serem incrivelmente baratas, então já fica uma dica já também para você, caso você orce qualquer coisa desse carro, absolutamente qualquer coisa, peça de acabamento, mecânica, suspensão, tudo, ligue na concessionária primeiro, porque as peças desse carro são muito baratas, apesar de ser um carro que já saiu de linha, você ainda acha bastante coisa. Tem muita coisa na concessionária que ela chega a custar quase que a mesma coisa ou até mais barato que você encontra em Magazine Luiza, Mercado Livre, qualquer coisa do tipo. E especificamente da Cross, faça seguro porque se bater, na maioria das vezes, dependendo da intensidade, é PT, por conta dessa diferença, desse preço das peças, que as peças são diferentes e mais caras. Peças de lataria, não mecânica, porque mecânica, todo o conjunto é exatamente igual às outras versões 1.5. Então, faça seguro porque se bater, você vai ter menos dor de cabeça. É legal essa dica aí que você passou, Renan, em relação à concessionária, porque assusta muita gente, né? Muita gente pensa que associar a concessionária é aquela facada, né? Mas o caso do Etios tem muitos componentes, principalmente itens de suspensão, amortecedor, bandeja, buchas, bieletas. Isso vale a pena você comprar na concessionária porque tem um custo assim bem interessante, bem atrativo, por ser uma peça genuína, né? E às vezes a gente se depara com muitos casos, até prestando uma consultoria ou outra, de você ver auto center, às vezes cobrar 15% mais caro do que na própria concessionária por uma peça que nem genuína, é uma peça assim, segunda linha, vamos dizer, né? Então, assim, é bem legal se atentar nessa questão das peças, né? Itens de rotina de manutenção do carro. Então é um ponto de atenção também bem legal na hora que você for dar manutenção no seu Etios. Então, fica a dica. Passando para o próximo, esse é um Platinum. Os dois últimos que eu deixei separado são dois Platinum, que por bem dizer, não muda muita coisa entre eles. A versão facelift, ela muda só a questão da saia só e desse aplique aqui, que é um aerofólio, por sinal, um aerofólio bem bonito. E seria isso. Por dentro, eles não mudaram quase nada. Essa versão Platinum eu deixei ela separada aqui, que dá para justamente ver a questão do controle de tração e estabilidade que eu mencionei no começo do vídeo. Se você está pegando uma versão dessas que já já tem esse tipo de tipo de assistência eletrônica, você identifica ele se ele tem esse botão aqui junto de trava central e também do comando retrovisor elétrico. Esse botão menor que tem aqui é o dedo duro para fazer o carro ter controle de tração e estabilidade. De resto, ele não mudou, não ganhou nem perdeu nada, apesar dela ser uma versão
topo de linha, ela não muda nada em comparação, por bem dizer, de matéria de item de série para XLS, que era a mais antiga. Ela é realmente uma versão meio que focada no visual, porque ela tem essas rodas de 15, que ela é diamantada. Por fora ela ganha essas peças são pintadas de preto, então é para dar uma diferenciação. Essa versão facelift, como eu comentei, se você comparar com essa, ela é um pouco mais chamativa, porque ela tem a saia lateral e tem também o aerofólio traseiro. Em comparação com essa, por bem dizer, ela só ganha. Essa aqui, como a versão manual, não tem o piloto automático. Então, por isso que você vai identificar alguma diferença no volante. Mas de resto, seria isso. Eu só deixei essas duas para mostrar que tem Platinum pré-facelift e também tem a Platinum facelift. De resto, em questão de versões, diria que não tem muito mais o que acrescentar. Resumidamente, já acabei passando por todas elas. E como eu deixo por fim para comentar, seria. A gente já acabou comentando alguma coisa dos problemas crônicos que elas têm no meio do vídeo, mas tem mais algumas outras coisinhas que o Murilo quer acrescentar. O que eu acho que de crônico desse carro é até muito popular, né, nos grupos, é que seria a abertura do capô, né? A alavanca ali de fechadura do capô que tá bem ali embaixo do botão do comando do retrovisor elétrico, costuma quebrar. O pessoal reclama, é um botão bem frágil, é fácil de quebrar e é muito comum. Se vocês encontrarem quebrados, não estranhem, mas é alguma coisa que você pode usar para estar negociando, para estar melhorando a sua negociação. Não é uma peça cara, não é uma peça difícil de se encontrar. Outro ponto que é bem crônico, e esse acho que é uma coisa que tem muita incidência no Etios, que eu vejo todos os proprietários reclamando, é quebra de bieleta, das bieletas dianteiras. É muito comum o Etios quebrar, então quando você for avaliar é muito interessante você pegar e olhar ali embaixo do carro. Vou até pedir aí pro editor se der para colocar a foto da bieleta aí para auxiliar pro pessoal ver como que ela é montada no carro. Então, essa peça ela costuma quebrar, até em vezes que ela quebra no meio, tem vezes que ela quebra na rosca, enfim. Substituir ela na concessionária, você vai gastar em torno assim de R$ 150, 150, R$ 200 no par, não é uma peça cara. Mão de obra para trocar também não é cara, você não precisa de ninguém especializado, mas é uma peça que tem muita incidência de quebra, principalmente o pessoal que usa o carro no aplicativo, pessoal que roda no trânsito, onde tem muito buraco, muito dentro da cidade, então acaba tendo casos. Já vi relatos de gente que teve que trocar a bieleta 2 vezes dentro do mesmo mês até, por tá comprando uma de terceira linha, uma paralela. Então, assim, você tem um Etios, ou precisa trocar de um que você tá vendo, compre genuína. Uma solução alternativa que muitas pessoas acabam fazendo, principalmente taxista e Uber, é colocar a bieleta de S10, ou às vezes até colocam a bieleta da S10 com a parte de borracha de PU. Eles alegam que resolve o problema para sempre, mas devido à diferença de tamanho da bieleta, que é uma diferença mínima, é aquilo, né? A gente não recomenda tanto, porque uma diferença pode acabar afetando mais alguma coisa na suspensão do seu carro. Na dúvida, se você não faz uso severo do carro, vai na peça genuína que não vai ter erro. Beleza, galera? Então, basicamente, esse foi o guia de compra do Etios. Por bem dizer, ele tem pontos de atenção, não tem exatamente assim um defeito crônico catastrófico, que é algo de motor, algo que vai te deixar na mão. São coisas pontuais, mas só que vale a pena mencionar, que foram as que o Murilo acabou mencionando. A questão da embreagem, do conjunto de embreagem, por bem dizer, bieleta, e seria isso, basicamente. Vamos resumir e colocar em pontos, em linhas gerais. Não tem problema crônico. Assim, é um carro que ele é muito robusto. Para quem conhece já a Toyota, já é cliente, sabe que a marca vem. Então, vale ressaltar, né? É um carro que não é de ter problemas crônicos, não tem problemas crônicos, é o que o Renan falou. O carro tem pontos de atenção. São só esses itens que é bom a gente se atentar. A Toyota é muito famosa pela sua confiabilidade, né? Para a gente que está aqui no dia a dia atendendo o cliente,
consultoria. Às vezes é uma opção que a gente sugere até para uma pessoa que é mais leiga, que só quer um carro para passeio, né? É um carro que às vezes a gente acaba indicando, claro, tem a questão do orçamento da pessoa, né? Mas é um carro que chama a atenção de quem tá mais acostumado a lidar com carros pela qualidade de periféricos que tem ali no motor, né? Um carro que a gente vê ali parte de sistema de arrefecimento, você vê ali cano da água, não é de plástico. É um conjunto, por bem dizer, muito superdimensionado. Ele realmente é um carro pensado assim para quem quer realmente sossego e que assim, a pessoa abre mão de ter um carro razoavelmente mais caro de manter e mais completo, só que a pessoa quer sossego. Então, se você está procurando um carro assim, esse aqui é um dos carros que você deve considerar. No geral, ele infelizmente não é, por bem dizer, um carro razoavelmente barato. Mesmo as versões mais básicas, elas são razoavelmente caras pelo que ela oferece, só que como a grande maioria dos carros japoneses, eles cobram esse valor na sua confiabilidade. É um carro que você compra e dificilmente você vai visitar a oficina. Vale lembrar que esse tipo de coisa não é regra. Você pode comprar um carro desse e também você também pode ter problema. Nós estamos aqui também para te ajudar. Se você estiver procurando consultoria até avaliação, nós trabalhamos com isso. Então, se você precisar de alguma coisa do tipo, tem o contato na descrição do vídeo, que vai para o Instagram. Aí você procura a gente por lá. Se for o caso, nós estamos em São Paulo, mas dependendo da ocasião, podemos talvez ver, dependendo da distância, da localização que nós estamos, que isso também é muito essencial hoje em dia, dado o tipo de como a frota vai envelhecendo, a qualidade dos carros também vão caindo, infelizmente. Que isso não te isenta de você comprar um carro desse ruim. E nós estamos aqui para te ajudar. Então, se você precisar de consultoria e avaliação, nós estamos aqui para te ajudar também. Para concluir, seria isso. Espero que tenham gostado. Como sempre, que eu sempre peço, se esse conteúdo foi útil, deixe o joinha, se inscreva, compartilha, faça o que você achar melhor. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal.